Hoje nós vamos ver como resolver cálculos com números decimais. Os números decimais são todos os números que possuem vírgula, ou seja, não são números inteiros. Tá, a gente sabe que os números inteiros podem ser -1, -3, 5, 7. Já os números decimais são aqueles que possuem vírgula. Então, um exemplo disso seria a nossa altura. Eu tenho 1,60, então eu tenho 1 inteiro e 60 centésimos. Isso significa que o meu 60, ele é 0,60, ele não chega a ser um inteiro, né? Então, isso são números decimais. São números que não são completos. Vamos dizer assim, né? Tá, mas como a gente utiliza isso em contas de adição, subtração, multiplicação e divisão? Tanto na adição como na subtração, as vírgulas devem estar alinhadas. Depois basta efetuar a conta normalmente e colocar vírgula no resultado dessa mesma linha. Por exemplo, se eu somar 3,47 com 5,809, mesmo esse número aqui tendo mais algarismos, a vírgula tem que estar embaixo de vírgula, então não poderia ser escrito assim, 3,47 assim estaria errado, porque a gente tem que somar os decimais com os decimais e os inteiros com os inteiros. A gente não pode somar decimal com inteiro. Então, assim tá errado. A gente tem que fazer assim, vírgula embaixo de vírgula. Daí, como aqui não tem nada, a gente pode pôr um zero. 9 mais 0, 9. 0 mais 7, 7. 8 mais 4, 12. 3 mais 5, 8. Vai dar 9. Daí vírgula embaixo de vírgula, a vírgula vai descer no resultado também. Então, aqui, a soma desses dois números deu 9,279. Tá, outro exemplo, vamos numa conta de subtração. Tá, aqui a gente tem 25,3 menos 2,15. Aqui não tem nada, é como se tivesse um zero. Daí a gente faz a conta normalmente, vírgula embaixo de vírgula. Tá, aqui empresta, vai dar 5, 1. Tá, vírgula embaixo de vírgula, ela vai no resultado também. Então, 25,3 menos 2,15 é 23,15. Tá, na multiplicação, como a gente faz, né? A gente precisa multiplicar normalmente a conta e depois a gente conta o número de casas depois da vírgula e coloca no resultado contando da direita para a esquerda. Então a gente faz assim. Por exemplo, 5,7 vezes 3,09. Nesse caso aqui, a vírgula não precisa estar embaixo de vírgula. A gente só precisa fazer a conta normal. Então, 7 vezes 9, 63. 7 vezes 0, 0, com 6. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 0, 0, com 4. 5 vezes 3, 15. Então, até agora a gente fez a conta igual uma conta de multiplicação normal, né? Só que agora a gente tem que contar o número de casas que tem depois da vírgula e colocar da direita para a esquerda no resultado. Tá, então aqui no 3,09 a gente tem 1, 2 depois da vírgula. E aqui no 5,7 a gente tem 1. Então a gente soma 2 mais 1, 3. Então, primeira casa, segunda casa, terceira casa. A vírgula vai aqui. Então, a multiplicação desses dois números dá 17,613. Agora, na divisão, a gente precisa eliminar as vírgulas multiplicando ambos os números por um mesmo valor. Parece um pouco confuso, mas na verdade é bem simples. Por exemplo, 3,2 divididos por 0,4. A gente sabe que, por exemplo, se a gente pegar 4 e dividir por 10, a gente pode só mover a vírgula dele para cá, e daí vai ficar 0,4. A mesma coisa acontece se a gente fizer o inverso. Então, por exemplo, se eu tiver
4,7 vezes 10, multiplicando, a vírgula vai mover para cá. Então, vai ficar 47. A gente vai tirar a vírgula dele. Então, se a gente multiplicar esses dois números por 10, aqui a vírgula vai vir para cá, então vai ficar 32. E aqui a vírgula vai vir para cá, então vai ficar 4 inteiros. Agora a gente pode fazer a conta normalmente. 32 na tábua dá 4, 8. Não sobra resto. Tá, mas assim, aqui com eles deu 8. Se você tentasse fazer eles com vírgula, daria o mesmo resultado. Então, a gente sabe que 3,2 divididos por 0,4 é 8. Ó, outro exemplo. 5,55 divididos por 1,5. Aqui, se a gente multiplicar por 10, a vírgula vai parar aqui, né? Então, vai ficar 55,5. Ainda não vai dar para fazer a conta, ainda vai ter vírgula, mesmo que aqui fique inteiro. Então, a gente pode multiplicar por 100 para eliminar as vírgulas. Então, 100 vezes 5,55 vai dar 555. Divididos, 1,5 vezes 100. A vírgula vai andar duas casas, né? Então, 1, 2, ela vai parar aqui. Como aqui não tem nenhum número e ele precisa ter um número, a gente completa com 0. Então, vai dar 150. Agora é só dividir 555 por 150. Tá. Vai dar 3, daí vai dar 450. 5, 0, 1. Aqui a gente precisa de mais um número, adiciono 0, 6, não sobra resto. Com isso, a gente aprende como faz as 4 operações principais com números decimais. Então, se essa explicação foi melhor que a sua professora de matemática, deixa um like.